ler os livros do André Luiz, eu me coloco aqui numa postura de aprendiz, eu não sou uma expert na obra de André Luiz, então eu estou aqui também aprendendo, né, relendo todas essas obras. E hoje eu trouxe 2 capítulos, então, para a gente conversar um pouquinho, o capítulo 16, o capítulo 17 e 18. 17 e 18? 17 e 18. É assim. Isso, acertei. E ele vai falar sobre temas bem diversos, então eu vou sugerir o seguinte, eu vou conversando aqui com o Flávio, pedi uma orientação para ele, falei, olha, eu vou dividir um pouco os temas, eu vou falar um pouco sobre o capítulo 17, a gente faz uma pausa, faz um debate e depois a gente vai para o capítulo seguinte. Porque o capítulo 17 ele fala um pouco sobre essa questão do matrimônio e no capítulo 18 ele fala sobre a questão da psicosfera, naquele momento que estava ocorrendo a Segunda Guerra Mundial, então acho que vale a pena a gente dividir os temas, tá? Eu sou uma péssima professora, mas vamos tentar este método de trabalho. Então, aqui para começar, eu trouxe só algumas imagens do... Dá para enxergar, gente? Tá razoável, né? Algumas imagens dos capítulos que a gente abordou na semana passada. Aniceto, Vicente e André Luiz atravessando aí pela atmosfera, né, espiritual, indo rumo à crosta e passando por momentos aí bastante delicados. Vocês já viram essas imagens? Essas gravuras? Então, eu encontrei na internet, gente. O Google é realmente incrível. Coloquei lá, encontrei algumas ilustrações do livro. Dá uma olhadinha ali no meio. Aniceto aqui, André Luiz, Vicente, atravessando aqui algumas entidades, né? Alguns vultos passando por entre as paisagens. E aqui eles chegando no posto de socorro, né, de Campo da Paz. Aí o André Luiz descreve como sendo como se fosse um forte, um castelo medieval, né, essa estrutura aí arquitetônica, com bastante segurança. E ali, né, provavelmente Ismael e Alfredo aguardando. Bom, então no capítulo passado a gente viu que André Luiz, Vicente e Aniceto aportam em um posto de socorro de Campo da Paz. São recebidos por Alfredo, que é administrador do serviço. E aí eles começam um diálogo. Aniceto pergunta sobre a percepção de Alfredo sobre o serviço que ele tem desempenhado ali ao longo dos anos. Ele diz que é excelente, pois oferece para eles muitas oportunidades de realização e aprendizado. Porém, ele enfatiza, o presente período dos encarnados é um período de conflitos devastadores. O que acontece? Está acontecendo a Segunda Guerra Mundial nesse período e eles estão sendo atingidos por muitas vibrações contraditórias ali no plano espiritual, né? Então, desencarnados e encarnados estão aí caindo em batalhas destruidoras. Ele chega a falar, o Alfredo, que a produção de alimentos e remédios que eles têm ali no posto de socorro, ela chega a ser integralmente absorvida. Toda a produção vai para os famintos e doentes, eles quase não dão conta. São cerca de 500 cooperadores que eles têm no posto de socorro e eles se sentem muitas vezes incapazes de atender a todas essas demandas, porque as massas de sofredores vindo, desencarnando, são incontáveis. Esse diálogo ele vai dar uma paradinha aqui e ele volta no capítulo seguinte, que a gente vai aprofundar sobre essa questão da Segunda Guerra. Nesse momento, Alfredo ele conta um pouco a história dele, né? Porque André Luiz ele tem uma curiosidade a respeito, ele observa, né, como ele e Ismael se tratam, observa que eles são um casal, ele fala, poxa, você tem a felicidade de contar com uma companheira, né? Aí no seu trabalho ele fala, olha... sim, a Ismael realmente foi minha companheira, estou encarnado, mas aqui, atualmente, eu não tenho permissão para viver junto com ela. Ela me visita periodicamente e vendo assim, a curiosidade, né, dos visitantes, ele resolve contar um pouco a história dele. Então
Então, Alfredo conta que era casado com Ismália, na última encarnação, vivia um casamento feliz. Alfredo tinha uma grande responsabilidade no campo dos negócios materiais e muitas vezes, na maior parte das vezes, não atendia às suas obrigações de esposo e pai no lar. Era justamente Ismália que fazia esse papel, que era a providência ali do lar terreno deles. Bem, estava tudo caminhando de certa forma pacificamente, até que a companheira dele, a Ismália, foi vítima da maldade de um amigo desleal, um sócio, né, com quem ele tinha muitos interesses aí de questões financeiras. Ismália sofreu por anos, em silêncio, a perseguição desse sócio, que queria de algum jeito seduzi-la, né? Essa pessoa aí teve várias tentativas que foram inúteis, porque ela se mantinha ali fiel ao marido, tudo leal. E esse sócio, né, na verdade não é falado o nome dele, em algum momento do livro eu não o nome dele, não me lembro. O sócio, ou nomeá-lo assim, o sócio, então, desesperado com aquelas tentativas inúteis de conquistar a esposa, buscou envenenar os pensamentos de Alfredo. Começou a colocar coisas na cabeça dele e fazer acusações que não tinham nada a ver a respeito de Ismália. Ele chegou a subornar criados domésticos e colocar espiões que seguissem a companheira de Alfredo no seu dia a dia. Esse sócio, ele exercia profunda influência sobre Alfredo. E Ismália, ela nunca se sentiu à vontade para contar para o marido, nunca se sentiu, né, com coragem para denunciar, visto que eles tinham relações muito estreitas de trabalho. Ela talvez pensasse que isso poderia prejudicar, então ela preferiu se manter em silêncio. E aí Alfredo, ao longo do tempo, foi dando cada vez mais ouvidos, a calúnia começou a tornar-se intolerável dentro do lar. Viu o mal nos mínimos gestos da esposa, querendo descobrir em tudo segundo as intenções. Chegou a acusá-la veladamente. Ismália chegou a chorar, mas no entanto ela sempre se manteve firme e calada. Certo dia, Alfredo entra no quarto em desespero e acusando Ismália em voz alta, ao vê-la bem tranquila no leito. Ismália levantou-se, ficou muito assustada com a reação do marido e assim temendo pela saúde mental dele, foi tentar ali acudir de alguma forma, mas Alfredo, ele continuou desesperado, procurando por alguma evidência de que alguma coisa estava acontecendo. Então ele começou a gesticular violentamente, abriu o armário antigo, e nisso, o que acontece? O sócio havia subornado um homem para entrar na casa deles e permanecer ao lado dos aposentos do casal para tentar de alguma forma, alguma evidência de um crime, de uma infidelidade. E essa pessoa estava lá nesse exato momento. E aqui Alfredo fala: nesse instante o vulto de um homem esgueirou-se na sombra do aposento próximo e antes que eu pudesse agarrá-lo no meu ódio infrene, saltou a janela, alcançando o pomar de nossa casa. Corri desesperado, detonando balas a esmo, mas nada consegui. Regressou ao quarto que estava exposto e o desconhecido ainda havia deixado um chapéu novo para trás, o que piorou mais ainda a situação, acentuando sentimentos terríveis. Ele fala então: de olhos congestos, vomitando insultos, eu quis eliminar Ismália, banhada em lágrimas, aos meus pés. No entanto, alguma coisa que nunca pude compreender na terra paralisou meu braço, quase homicida. Vociferando blasfêmias, surdo aos logos dela, afastei-me do lar, tomado de horror. Com tudo isso, Alfredo, ele acabou separando mãe e filhos. Ele fez valer seus direitos sobre a criação dos filhos, contratou uma governanta para cuidar deles, providenciou que Ismália fosse levada de volta à casa paterna, ela em uma dor extrema, né? E viajou à Europa, onde demorou-se por mais de 3 anos. Ele fala: nunca me propus a verificações sérias, jamais procurou notícias da companheira. Certo dia, ainda na Europa, recebe uma carta no qual um parente de Ismália dava informações da esposa. Após 2 anos angustiosos entre a saudade e o abandono, Ismália foi acolhida pela tuberculose, né, e desencarnou. Alfredo retornou e fixou-se novamente no Rio,
buscou educar os filhos e conservou dolorosa viuvez. Porém, alguns anos depois, ele foi chamado à cabeceira do ex-sócio, que estava agonizante, e este infeliz, em face da morte, confessou o crime hediondo, pedindo perdão, que Alfredo, naquele momento, não pôde conceder. Ele fala: transformei-me desde então num louco irremediável. Cansado, envelhecido, procurou a propriedade rural dos sogros, tentando aí de alguma forma reparar essa injustiça, mas a morte não lhe deu oportunidade. Ele voltou para a psicosfera dos desencarnados em tristes condições espirituais. Após o desencarne, em algum tempo, né, naquelas condições terríveis, Alfredo recebeu de Ismália todo o amparo que necessitava. Todavia, ele diz: infelizmente para mim estávamos separados. Não merecia a bênção da união sublime. Ismália segue-me de perto, né, até aquele momento, mas tem residência num plano superior, no qual devo esforçar-me para alcançar. Então eles não ficam no mesmo plano, né? Desde muito, Alfredo dedica-se então ao serviço do posto de socorro, consagrando seus sofredores, e Ismália vai visitá-lo mensalmente, incentivar-me com bom ânimo e amparar-me nas lutas. Ele diz que ele sabe que Ismália tem trabalhado para que os dois possam ficar juntos, né? Que os seus ideais de união eterna são idênticos. Porém, ele sabe também que ela foi advertida pelos superiores, pelos amparadores maiores aí, sobre as atuais necessidades de esforço e solidão pelas quais ele precisa passar. Ele precisa, nesse momento, conhecer e valorizar o preço da felicidade. Ele diz: é necessário que eu aprenda a subir, ao invés de Ismália ficar descendo de encontro a ele. E com isso, né, obviamente, o casal não recebeu a devida permissão para o consórcio espiritual. Ele diz, Alfredo, que realizou um crime de precipitação, que através de sua impulsividade ele perdeu a paz, o lar e a companheira. Ele diz: não matei nem roubei ninguém, mas envenenei-me a mim próprio. A calúnia é um monstro invisível que ataca o homem através de ouvidos invigilantes e de olhos desprevenidos. Para terminar o capítulo, e aí depois eu vou convidar vocês para um debate, eu peguei um trecho também de um livro da Joana de Ângeles, que chama-se Amor Imbatível Amor, que trata um pouco sobre essa questão do casamento e companheirismo. Eu vou ler alguns trechos desse capítulo, para depois a gente fazer um debate, para daí eu continuar no próximo capítulo, que a gente vai mudar um pouquinho o tema. Ela traz então o casamento como resultado natural do amor, que tem como metas a comunhão física e principalmente o desenvolvimento da emoção psíquica, do companheirismo e de um relacionamento gerador da família. O matrimônio representaria um estágio de autodesenvolvimento do self, do ser enquanto indivíduo, né? Quando se reveste de respeito e consideração pelo cônjuge, firmando-se na fidelidade nos compromissos da camaradagem em qualquer estágio da união. O lar aqui seria entendido então como um santuário do amor, onde as criaturas se harmonizam e se completam. Realizações essas que acabam dignificando, consequentemente, a sociedade. Porém, certamente, né, nem todos os dias da convivência matrimonial eles são um mar de rosas. Mas ela enfatiza, né, que isso ocorre em todos os campos do comportamento. Há muitos fatores que contribuem para o desconcerto conjugal na atualidade. Ela lista que, em primeiro lugar, a questão da natureza íntima, a questão da própria pessoa, como insegurança, busca de realização pelo método da fuga, insatisfação em relação a si mesmo, uma transferência de objetivos que nunca se completarão, e uma união que não foi amadurecida pelo amor real, apenas aí por uma coisa de expectativa ilusória, às vezes, que a gente tem em relação ao outro. E ela também lista aqui alguns outros fatores de ordem psicossocial, econômica, educacional, nos quais estão embutidos as questões culturais, de religião, de raça e de nacionalidade, que às vezes podem comparecer também como motivo de desajuste, passado aqueles momentos iniciais de euforia e de prazer. No entanto, a autora ela aponta que essas dificuldades de entendimento, que sempre acontecem,
devem ser solucionadas mediante, muitas vezes, a ajuda especializada, como, por exemplo, de um conselho de casais, de psicólogos, da religião que se professa, e ela aponta e enfatiza a necessidade da oração, que lucifica a alma e faculta o melhor entendimento dos objetivos existenciais. Dessa forma, a tolerância toma o lugar da irritação, a compreensão satisfaz os estados de desconforto, favorecendo soluções hábeis para que sejam superados essas limitações e situações do dia a dia. Todo compromisso afetivo, portanto, que envolve dois indivíduos, torna-se de magna importância e aprendizado aí para o comportamento psicológico de ambos. Rupturas abruptas, cenas agressivas, atitudes levianas, vulgaridade geram lesões na alma da vítima, assim como naquele que as assume. Vamos fazer uma pausa aqui, gente? Fazer o debate? Eu sou um pouco, já falei para vocês que eu sou um pouco tímida, eu não gosto de ficar falando sozinha. Vocês gostariam de comentar um pouco a respeito desse capítulo, sobre essa questão do matrimônio, esse conflito que Alfredo e Ismália viveram quando encarnados? Todo mundo está com vergonha, então vou dar um depoimento aqui. Em homenagem ao confrade Flávio, eu sou um grande admirador do saudoso Chico Anísio, vascaíno como tu, e ele tinha, além do gaúcho da Bonfa, né, se eu não me engano era ele que falava que tinha duas pessoas na relação que eram importantes, era o Mino e a Mina. Quando você volta para trás, essa questão psicossocial, isso é uma coisa que entra bastante no casamento e é uma coisa que o casal tem que... Porque as convenções estão aí, né, para desunir o casal. Então, se você não entra em acordo daquilo que é importante, realmente interessa, a gente não consegue se adaptar, com todo respeito àqueles que nos ouvem, a gente não consegue se adaptar a tudo que a ordem social quer. Porque tem gente que coloca o critério econômico e você não tem condição de fazer frente ao critério econômico. Ou então, um critério de uma cultura, você não tem condição de estar no padrão de excelência. Isso dentro de casa, isso é tudo bobagem. Se você gostar e houver a recíproca, tudo isso você traz. Agora, essa questão de cima, talvez seja a coisa mais difícil para nós, quando está colocando a questão da insegurança, as nossas mudanças físicas, mas essa busca de realização pelo método da fuga é outra coisa que tira, porque aí a culpada ou o culpado é aquilo que a nossa Silene falou quando veio dar palestra. Você tem dificuldades na vida, você tem uma testemunha, a mina ou o mino, e aí você fala, a culpa é do outro. Lembra da brincadeira que a gente fez com você, Flávio? Então esses dois pontos eu acho realmente muito importantes para quem quiser, acho que está muito bem colocado pela obra dela. E o negócio do amor real é só aquilo que o nosso Maida fala, né? É no cadinho, é nas dificuldades, que aí você vai ver se você gosta ou não gosta. Quando é tudo fácil, tudo cômodo também, já está tudo construído, é beleza, são os momentos de euforia e prazer. Agora, duro é o cotidiano, os problemas, saber separar, saber não deixar entrar tudo dentro de casa. E aí lembro daquela recomendação que a casa faz para nós, a questão do evangelho no lar. Como faz diferença para o casal e para a família fazer o evangelho no lar? Como isso é um motivo realmente para crescer a compreensão, a tolerância, o diálogo, não é? Tem coisas que, não sei a experiência dos outros companheiros da casa, mas existem momentos que você está falando do evangelho, na hora do evangelho surge alguma coisa que incomodou e que às vezes é conversada num outro patamar de sentimento dentro de casa, que você está fazendo o evangelho. Acho que está aí uma síntese de tudo que é importante para ver se a gente consegue, pelo menos em casa, construir a paz. Eu não sou tímido, né? É diferente da... Bom, como o pessoal está com vergonha, eu sou sem vergonha, então vamos lá. O que é importante, no meu modo de entender? Atenção para a informação que o Alfredo passa. Eu não tenho permissão para subir. Se nós pegarmos o exemplo do Emmanuel, o Emmanuel tinha permissão para ir ver a Lívia. Aí a Ismália tem que descer, ou seja,
ele não tem condições mesmo de alçar aonde ela está. Jesus falava, o que liga no céu, liga na terra. O que desliga no céu, desliga na terra. Aí está o exemplo. Ó, você não vai poder casar agora e ponto final. Você não teve a condição, você não teve o talento, né? Não receberá este talento tão cedo, porque não soube utilizar, enterrou. Né? Porque aí é a questão do conversar. Tudo bem que é uma época diferente, né? O machismo imperava, a mulher ainda era coisa. Então, a gente tem que lembrar também do contexto social da época. Ele era uma vítima da sociedade. Isto é ser uma vítima da sociedade, que é esse ordem psicossocial aqui. Agora, hoje a gente está revivendo essa questão, natureza íntima. Eu preciso aguentar algumas coisas, não adianta. O ouvido seletivo, né? Nem tudo a gente pode ouvir, nem tudo deve falar, né? A língua seletiva também. E a ordem psicossocial hoje, ela se inverte um pouco, baseada em umas questões que eu não vou levantar aqui, mas que tem muito a ver com o último livro de um certo cidadão de barba, no final do século XIX, né? Onde ele dizia que os casamentos são a mistura da opressão do Estado com a opressão das religiões. Pelo tom, né, e pela palavra você já pode adivinhar quem é. E aí era uma convenção para manter o dinheiro ali. Quer dizer, quando a gente vê uma barbaridade dessa voltando no século XXI, a gente vai chegar nessa questão. Aí regulariza-se aborto, aí regulariza-se droga, aí se... se casar, separa, não deu certo. Não é assim. Como é que a gente vê nos pais da gente com 50, 60 anos de casado? O Hugo está com 25. Vou fazer 21. Vai fazer 21. Como é que aguentou? O Hugo é mais próximo de mim, mas que não dá para a gente comparar o pessoal dos 50 anos, porque é aquela sociedade que era diferente. Mas como é que aguenta? Tem que aguentar. Ah não, mas se vai sair morte, separa. Tudo bem. Mas se não tem perigo da morte, vamos esquecer a questão econômica e educacional. Eu gosto muito de uma historinha que é assim: o casamento ou o relacionamento ele acaba quando as pessoas param de olhar para o mesmo lado. E aí, esta parte aqui hoje eu acho que é o que mais pega. Ali em cima a gente dá um jeito. Não tem cultura? Passe a ter, ajude a ter, né? Não tem educação? Ajude a ter. Educação formal, tá? Não educação de berço. Então, e a gente olhando exatamente essa questão da Ismália com o Alfredo, a gente percebe o quê? Tudo, os antigos diziam, casamento e mortalha no céu se talha. Isso está mais do que claro. E quando Jesus diz, o que o Deus uniu, o homem não separa, é porque se não deu certo agora, vai ter que aguentar de novo. E se não aguentar com marido e mulher, vai aguentar com pai e filho. Ponto final. Não tem escapatória. Agora aqui houve o desligamento, para que um dos dois soubesse utilizar o talento. A gente tem que se lembrar bem disso. Desculpe te interromper, mas eu cansei de ouvir na minha juventude que casar era muito gostoso, o duro era ficar casado. Eu estou perto de completar 40 anos de relacionamento e de uma vida muito sofrida, com certeza, com muito tropeço, com muita dificuldade, mas prazerosa todo instante. Então a mensagem que eu falo é assim: casar, se gostar, vai longe. Não tem essa de casar, é muito gostoso, duro é ficar casado. Se você desprender, se você doar, eu acho que tudo que você pode ganhar é um sorriso, um agrado, né? Uma convivência, uma cumplicidade. Bom, aquela história. Casamento é igual piscina gelada. Aquele que entrou primeiro fala, vem que tá gostoso. Eu estou amando esses ditados populares. Podem falar mais. O senhor tá aí, ó. Olha um exemplo. O senhor casou 3 vezes, né, seu Edivaldo? 3 vezes. Com a mesma mulher. Agora
agora no dia 25 de setembro nós fazemos 55 de casado. Fizemos os 3 casamentos. Aí nós casamos de novo, quantas vezes precisar nós casamos? Exatamente. É isso. Mais algum comentário? A Silvia quer fazer um comentário. Você quer fazer ou você me fez um já? Eu tenho uma opinião um pouquinho diferente. Não sei. Eu acho que tem a questão do fim social, mas vejam só. Olha como a mulher era maltratada naquela época. Ela não teve direito a um advogado, ela não teve o direito de ser ouvida. Eu não sei se hoje em dia as coisas mudaram muito, não. Mudaram, talvez, no sentido econômico, de quem tem sentido econômico, ele tem alguma condição social, possa ter melhorado isso, mas muitos homens e muitas mulheres também provocam esse mesmo tipo de situação, né? Por causa da honra. Aí vem essa coisa da honra que há milênios se fala sobre isso e eu acho que isso é uma questão que não é só psicossocial, não. Eu acho que é uma questão de consciência mesmo. Ele não parou para pensar, ele não parou para avaliar a pessoa que estava do lado dele, ele desvalorizou a companheira dele. Tanto faz ser em 1900 e sei lá quanto, como se fosse hoje. Eu acho que existem muitos casais que continuam fazendo isso. O que eu vejo em relação a casamentos e uniões de muito tempo, eu não acho que as pessoas propriamente precisam ter os mesmos objetivos, mas elas precisam ao menos ter um em comum, ou a família, ou a religião, porque cada um ter a sua vida, eu acho que não há problema nenhum. Eles podem ser bastante diferentes, mas eles precisam comungar de alguma coisa, que é justamente a questão do companheiro, que é a questão da divisão das dores, dos amores e do sofrimento. Agora, só para provocar um pouquinho, que a gente só está falando de coisa ruim, o que você acha que é essa união eterna desses dois casais, desse casal aí? Você acha que é alma gêmea? O que você acha disso? E os casais aqui, o que podem falar sobre isso? Desse casal aí que tem uma união eterna. Que união é essa que ligava a Lívia ao nosso Emmanuel e Ismália ao nosso Alfredo? Isso é alma gêmea? É um pouco diferente, né? Não existe alma gêmea. Deixa eu aproveitar. Alma gêmea está bem claro no livro dos Espíritos. Não existe alma gêmea. O que existe são almas muito afins, almas que se completam uma à outra. Mas, por favor, tirem essa ideia de alma gêmea, que alguém foi criado para mim ou eu fui criado para alguém. Isso não existe, hein? Por favor. Foi bom você ter levantado, senhor. Então, almas gêmeas, meus amigos, depende de nós. Quanto mais nós nos entrosarmos com a nossa esposa ou com o nosso marido, mais nós teremos reciprocidade, mais teremos satisfação em estarmos juntos. E o que é estar junto aqui na matéria? 100 anos aqui é um relâmpago lá. Quando se fala em eternidade, somos eternos. Vamos ficar juntos, por que não? Se construímos aqui, construiremos lá. Se estamos fazendo o bem aqui, faremos o bem lá. O importante é buscar o bem, fazer o bem a quem estiver na nossa frente. Não precisa, a esquerda não precisa saber o que fez a direita. Então, por favor, alma gêmea, tirem isso da cabeça. Livro dos Espíritos. Oi? A minha opinião foi essa. Bom, desculpe, eu não sei se ela não, a minha também é essa, sinceramente. Essa coisa de metade da laranja, tampa da panela. Já começando com os ditos populares aqui. Até porque, não sabia que o Maida estava aí, né, Maida? Teve uma hora que eu citei o seu cadinho, né? Que a gente se une para nas dificuldades aprender a amar e tal. Mas sabe uma coisa que se a gente olhar, a posição da Ismália muda. Ela não é mais esposa aí nessa posição que ela está, Silvia. Ela virou mãe dele. Ela está numa posição de hierarquia superior
onde a Ismália vem, ela está tutelando ele como a Alcione fez também, entendeu? Então o que acontece? Vocês mulheres têm uma coisa que a gente não entende, parte para violência às vezes, e fica agressivo, porque vocês são aquela rocha imóvel que tudo resiste. E a gente entra e fica bravo, aonde está o negócio lá, no outro quadro. Você explode, e aí você olha para aquela rocha serena que está dentro de casa, e a mulher vira para você e fala, mas por que você está explodindo assim, meu amigo? É comigo? Não! Vocês são um espelho, a gente é que explodiu porque fica com medo. Só que em vez de... Aí volta para o lado mais primitivo, né? Que aí é o que vocês explicam para a gente da Anne. O cérebro reptiliano atua e a gente tem um ataque de cólera que nem está no Evangelho. E aí as mulheres resistem. E o grande mérito do casamento, eu vou falar por mim. Sabe o que eu senti quando eu conheci minha esposa? Medo. Um medo profundo, como se eu fosse enfrentar um antagonista. Você vai para uma briga física, você não brigou fisicamente nessa encarnação, mas dá aquele fiozinho na barriga assim, é o que eu senti. Eu falo para a sua xará, Dona Silvia, eu falo para ela. Eu fiquei, por quê? É o medo do compromisso, é o medo que você não pode correr, é o medo que você vai ficar numa situação humilhante em determinados momentos e vai ter que aguentar. Se não aguentar, acabou o casamento. Não porque ela provoca, mas porque as outras coisas da vida assim não fazem. É o que o companheiro colocou aí, não o senhor Edivaldo. O nome do senhor eu esqueci. Nosso companheiro aqui, Jarbas. As dificuldades para vocês vivenciam de uma maneira. E a gente fica, pô, tô sem dinheiro, pô, tô sem trabalho, pô, como é que eu vou fazer frente aos outros? O homem, vocês não. Vocês olham e falam, a gente vai dar um jeito. Com uma segurança que o cara fica lá no chão. Mas como é que você sabe que a gente... Porque Deus, porque Jesus sempre vai dar um jeito. É a saída de vocês. A intuição vai dar tudo certo. Eu tenho certeza que você tem medo até hoje. Olha, Felipe vai falar e a gente encerra essa parte, tá? Não, pode falar. Gostei. Quando o medo acabar, eu desisti, ó. Foi bem falado. Então, claro que, assim, eu não sou casado, né? Eu acho que é um terreno que eu tenho pouquíssima segurança para falar, talvez em outras vidas. Mas o que eu achei interessante desse capítulo, né, é que realmente você vê que é uma pessoa que estabeleceu uma relação com outra, né? E essa relação, de alguma forma, permitia que ele vivesse durante a vida dele com alguma estabilidade. Mas que ele vai ficando muito inseguro com essa relação e que essa insegurança destrói a relação dos dois e destrói a estabilidade dele. Ele tem que ir para a Europa, ele desestabiliza os filhos, enfim, a mulher acaba tendo que se haver da forma como tinha na época, fica doente logo depois e acaba falecendo. Ou seja, na verdade, por mais que a gente tente definir aqui, né, e cada um vai dando o seu relato sobre o que é o casamento, né, dando uma definição própria do que é o casamento e o que se espera de um casamento, como que se deve cumprir os ideais juntos, mas, gente, é algo que é tão diverso, né, entre cada casal, né, está relacionado a demandas internas que se encontram e que se dialogam intimamente entre essas duas almas de uma maneira tão complexa que é difícil a gente estabelecer um padrão. Eu tenho certeza que o padrão de casamento dos três casais que falaram aqui são inteiramente diferentes, mas estão dentro de um conceito de casamento. Mais diferente ainda será se a gente pegar outras religiões. Então, se eu pegar um instituto do casamento de religiões árabes, em que você tem a poligamia, isso não é casamento? Isso não está cumprindo um propósito evolutivo para aquelas almas? Pelo amor de Deus, assim. Então, assim, é algo que é tão profundamente complexo e que dialoga com questões evolutivas e psicodinâmicas e psicológicas de cada um, e que essas almas coexistem juntas para algum propósito, que é muito difícil de definir um padrão, né? E que é muito difícil eu verificar e achar assim, a mulher vai ser, né, no final vai ser quem vai me ajudar mais do que eu na condição de homem ou o inverso, né? Porque realmente é algo que transcende gêneros, né? E hoje a gente tem casamentos homossexuais, né, e casamentos trans.
Então, assim, é um universo, né, da gente. Talvez esse é um recorte mínimo, mas muito didático, né? Mínimo que eu digo assim, é singular, né? Assim, ele pegou um recorte e está mostrando o tanto que essas almas, né, cumpriram ali dentro do seu padrão encarnatório alguma atividade que agora se termina de se cumprir num padrão desencarnado. Mas, gente, por favor, né, assim, é um universo, né, assim, Deus é muito perfeito. Eu acho que assim, na nossa cultura ocidental, acima de tudo, o que tem que prevalecer, além do amor, é o respeito e o diálogo, né? Infelizmente, nessa situação que foi contada aqui do Alfredo, essa questão do diálogo não houve, né? Não tinha. Talvez não por culpa de Alfredo e Ismália, mas por essa questão aí da época, né? A gente tem que sempre pensar na época que foi descrito, né? Essas histórias, pensar com a cabeça daquela época. Então, com certeza, se acontecesse nos tempos aí atuais, eles teriam outra postura, eu teria outra postura se eu tivesse inserida nessa história. Eu só preciso prosseguir, tudo bem? Porque senão não vai dar tempo. Eu sei que o assunto é instigante. Eu queria só fazer uma colocação a respeito dessa bondade silenciosa, submissa e passiva quase que, ativa na manutenção, mas passiva. O Alfredo estava dando duro danado para conseguir dinheiro, manutenção e tudo para casa, né? Eu não sei, essa presença passiva, submissa, a gente precisa questionar até que ponto ajuda essa partida dessa forma. É verdade. É o que eu estava falando, provavelmente naquele contexto, naquela época, isso era o que era usual, né? Hoje em dia a gente já teve uma mudança aí de postura. Gente, eu vou seguir, porque senão não vai dar tempo. Bom, vamos lá, vamos mudar um pouco de assunto. O capítulo 18 fala sobre informações e esclarecimentos. Então, após essa conversa aí, que foi super enriquecedora para todos, o Aniceto pergunta ao administrador sobre a possibilidade de continuação da viagem. E o Alfredo sugere fortemente que eles pernoitem aí no posto de socorro, porque ele diz que os aparelhos identificaram aí uma aproximação de uma grande tempestade magnética. O que estava acontecendo aí na psicosfera dos encarnados? Sangrentas batalhas estavam sendo travadas na superfície do globo. Então, estava acontecendo a Segunda Guerra Mundial e essas batalhas estavam acontecendo nas linhas de fogo, propriamente ditas, e também nas linhas da palavra e do pensamento, né, que eu achei isso assim, também sensacional, porque não era só na linha de fogo que estavam acontecendo os conflitos, mas os pensamentos de toda a população aí mundial, talvez, né? Ele fala assim, quem não luta nas ações bélicas está no combate das ideias. Acho que também tinha muito medo, sensação de risco físico, né, psicológico. E ele fala que devido a isso, o reduzido número de homens e mulheres continuam cultivando a espiritualidade superior. Ao longo da crosta, espessas nuvens de resíduos mentais desses encarnados invigilantes eram observadas, multiplicando as tormentas destruidoras. E ainda, Alfredo fala assim, a humanidade parece proferir a condição de eterna criança, faz e desfaz os patrimônios da civilização como se brincasse com bonecas, que foi bem isso a Segunda Guerra Mundial, né? Um jogo de bonequinho ali, né? Tipo de War, para ver quem conquistava mais, enfim. Necessidade de suportar pesados fardos de serviço, isso da parte dos espíritos, né? Para que essas tormentas magnéticas não disseminassem ainda mais vibrações mortíferas, que poderiam resultar no aumento ainda uma dilatação das penúrias da guerra e epidemia sem conta. Então, a espiritualidade superior ainda tinha que dar conta aí dessas tormentas magnéticas, para tudo isso não piorar a situação. Ele aponta ainda que as colônias espirituais da Europa estavam sofrendo amargamente para atenderem às demandas todas daquele momento. Grandes massas de desencarnados, né, estavam chegando ao plano espiritual em consequência dos bombardeios. Os postos de socorro de várias colônias ligadas a nós, ele fala, estavam superlotados de europeus desencarnados violentamente. Ele ainda conta que assembleias de mentores espirituais resolveram, né, decidiram providenciar a remoção de pelo menos 50% dos desencarnados da guerra em curso,
para os núcleos da América, para lidar com essa questão aí da superpopulação que estava chegando. Vicente pergunta, mas e a questão da linguagem, né, nisso tudo? E aí, o amparador aí, ele responde, os serviços de socorro têm sido muito bem organizados. Para cada grupo de 50 necessitados, as colônias do Velho Mundo fornecem um enfermeiro instrutor, com quem possamos nos entender de modo direto. Nossa parte da colaboração consta de fornecimento de pessoal, de serviço e de material de assistência. Ele ainda fala, Vicente, não seria, porém, mais justo que os desencarnados dessa espécie fossem mantidos nas próprias regiões do conflito? E aí Aniceto responde, instrutores mais elevados avaliam que essas aglomerações seriam fatais à coletividade dos espíritos encarnados, pois elas determinariam focos pestilenciais de origem transcendente que poderiam ter resultados aí imprevisíveis. Ele diz ainda, conforme ofereçam possibilidade de transferência, esses espíritos, né, os recentes encarnados são retirados dali, para que seus pensamentos atormentados não pesem em demasia nas fontes vitais das regiões sacrificadas. Aqui ele discorre um pouco sobre essa questão de como nada é independente, né, como tudo está interligado. Ele fala assim, o erro de uma nação influirá em todas, como o gemido de um homem perturbaria o contentamento de milhões. Essa neutralidade aí das relações é um mito. A gente não é neutro, a gente está sempre interconectado. A humanidade terrestre é uma família de Deus, como bilhões de outras famílias planetárias do universo infinito. Esses desencarnes pesarão na economia espiritual da Terra como um todo. A guerra fascina a mentalidade de todos os povos, inclusive de grande número de núcleos de esferas invisíveis, que apoiam e fomentam, né? Mesmo quem não impunha essas armas destruidoras, dificilmente poderá se afastar do verbo destruidor, tanto no campo da palavra como da ideia. Então, não vale aquela desculpa, não estou participando da guerra, mas às vezes você está fomentando, às vezes você está alimentando de alguma forma aquele campo, aquela psicosfera doentia. E ainda diz, todos sofreremos os resultados do esquecimento da lei, mas cada um será responsabilizado de perto pela cota de discórdia que haja trazido a família mundial. Aniceto ele completa, estive pessoalmente semana passada em Alvorada Nova, que fica em zonas mais altas, e vim a saber que avançados núcleos de espiritualidade superior, os planetas vizinhos, desde as primeiras declarações dessa guerra, determinaram providências de máxima vigilância nas fronteiras vibratórias mantidas conosco. Ensinam-nos os vizinhos beneméritos que devemos suportar com nossos próprios ombros toda a produção de mal que levamos a efeito. Somos finalmente a casa grande, obrigada a lavar roupa suja nas próprias dependências. E Ismalha completa. Infelizmente, na afeição coletiva, somos ainda aquela Jerusalém escravizada ao erro. Todos os dias somos curados por Jesus e todos os dias conduzimos-no ao madeiro. Nossas obras estão reduzidas quase a simples recapitulações que fracassam sempre. Não saímos do estágio da experiência. E dolorosamente para nós, estamos sempre a ensaiar no mundo a política com os Césares, a justiça com os Pilatos, a fé religiosa com os fariseus, o sacerdócio com os rabinos do Sinédrio. Enfim, neste passo não podemos prever a extensão dos acontecimentos cruciais. Alfredo ainda aponta que a prece, numa situação dessa, né, extrema, é a luz mais intensa no coração dos homens. E ele cita um exemplo, né, de uma excursão que ele fez para realizar uma recepção a desencarnados, e eles foram para Bristol, na Inglaterra. A cidade inglesa estava sendo sobrevoada por alguns aviões naquele momento, com risco de bombardeio, e destacava-se a luz espiritual dos companheiros um farol de intensa luz. Seus raios faiscavam no firmamento enquanto as bombas eram arremessadas ao solo. Eles tiveram permissão para descer nesse ponto luminoso para verificar o que era. Eles perceberam que era uma igreja, cujo recinto, ele fala, poderia até ser meio sombrio para os encarnados, mas era altamente luminoso para os olhos espirituais. Ele descreve, cristãos corajosos reuniam-se ali e cantavam hinos. O ministro do culto lê a passagem dos Atos, em que Paulo e Silas cantavam à meia-noite na prisão, e as vozes cristalinas elevavam-se ao céu, em notas de fervorosa confiança. Enquanto rebentavam estilhaços lá fora, os discípulos do Evangelho cantavam unidos em celestial vibração de fé viva.
ele diz ainda, eu me lembrei dessa mesma passagem, eles recordavam os primeiros cristãos perseguidos. Ele ainda cita uma coisa bem interessante, políticos construiriam os abrigos antiaéreos, mas os cristãos edificariam na terra os abrigos antitrevosos. E Alfredo termina, né, dizendo, às vezes é preciso sofrer para compreender as bênçãos divinas. E aqui termina o capítulo, gente. Alguém quer fazer algum comentário a respeito dessa segunda parte? Oi, Manuel. Tá fácil. Que tá, viu, Camila, tá fácil porque esse fim de semana acabamos revendo A Vida é Bela. Com a grande contribuição dele, né? O filme acaba, o menino falando, né? Ninguém viu, até fecha com as questões que a gente falou no começo. Ninguém viu o sacrifício do meu pai. Né? O pai dele o tempo inteiro desfazia aquela tragédia toda para cima dos judeus, escondendo o filho que realmente estava acontecendo, mas não era isso. Ele fez né? Ele construiu um mundo à parte para proteger o filho. Ele construiu um abrigo antitrevoso. Né? E o nosso lar, uma das cenas comoventes que tem, é justamente a chegada, e a gente vê que eles fizeram questão, eu não sei se é Alvorada Nova, acho que é no nosso lar, né? No filme do nosso lar, que chegam os nossos irmãos judeus lá, depois do Holocausto, são recebidos aqui também, nas colônias espirituais. Então, para a gente ver que isso aí realmente atingiu todo mundo, né? O mundo inteiro, e estremeceu, porque essa egrégora negativa, ela realmente está aí. E fica a lição para nós, né? Daquilo que está acontecendo hoje e da necessidade das casas religiosas trabalharem para mais abrigos antitrevosos nesse tempo dessa tempestade de ideias que a gente está vendo, não é nem sempre positivo. Né? Nós precisamos observar que esse tipo de psicosfera está mais próxima de nós do que a gente pode imaginar. Os dias que nós vivemos no Brasil são esses, do nós contra eles. Vejam até que ponto isso vai nos levar. Ainda bem que, aparentemente, parece que vai começar a arrefecer um pouquinho, vai cedendo, as pessoas vão verificando que não vai levar a lugar nenhum, essa guerra suicida, nossa. Cada um diz que pertence a um grupo, mas isso, pouco a pouco as pessoas estão percebendo que nós somos uma coisa só. Nós não somos várias coisas. Cada um de nós escolhe determinada função a exercer, cada um de nós escolhe alguma coisa que deve lutar a favor, só que nós esquecemos que nós nunca devemos lutar a favor, mas sim cooperar. Porque uma vez que luta, alguém tem de ser adversário. Isso que o Aniceto nos traz é exatamente ao quadro que hoje nós vivemos no Brasil. Não quero nem falar do resto do mundo. Vamos pensar na nossa casa, no nosso jardim. Lembra do Cândido otimismo? É necessário que cuidemos do nosso jardim. E o nosso jardim está cheio de erva daninha, porque nós também somos erva daninha. Enquanto nós não melhorarmos o nosso pensamento, o país não vai melhorar. Se não melhorar a psicosfera que tanto a doutora Marlene nos dizia, se nós lermos a Gênese, se nós recordarmos que nós estudamos aqui a evolução em 2 mundos, eu não posso melhorar o ambiente se eu não melhorar o meu pensamento. Para que se faz o evangelho em casa? É justamente para melhorar o ambiente. E é nessa hora que se melhora o pensamento. Para que tem esse curso da AME aqui? Para que nos tragam fatos científicos mostrando a religião sendo cada vez mais afirmada pela ciência. O que nós fazemos das nossas mazelas ideológicas, isso é problema de cada um de nós consigo. Não podemos externar, porque a coisa vai piorar. Hoje é concisão, é cooperação. Não tem mais nós contra eles, porque senão a gente vai chegar aonde o Brasil quase está chegando, no limite. E aí a gente tem que lembrar de uma coisa: Jesus nos avisou.
A vontade de meu Pai vai ser feita até o último J. Esperemos nós partilharmos dessa vontade para permanecermos aqui. É interessante de observar sobre o abrigo trevoso, né? E lembrar da árvore da vida, uma árvore da vida onde nós somos possíveis flores. Flores significam um ser com um eixo que liga o superior com o inferior. Então, esse trabalho de abrigo antitrevoso a ser desenvolvido dentro de cada um de nós. E juntos faríamos uma árvore com vários pontos de luz. Mas cabe a cada um desenvolver um ponto de luz que é um abrigo antitrevoso, um desenvolvimento. Pessoal, dado o adiantado da hora, a gente precisa encerrar.